Opa, tá gravando? Pera aí. Próximo é teu, tá? Só depois da aula. Bom, falando então de funções inorgânicas, vamos falar de sais, mas dessa vez não vamos falar das propriedades de conceito. Você já assistiu a aula de propriedades e conceitos, nós vamos falar agora de fórmulas e nomenclaturas dos sais. Bom, lembrando então que o sal é um composto iônico formado por um cátion, alguma espécie química de carga positiva, e um ânion, uma espécie química de carga negativa. O que vai acontecer? A junção desse cátion e desse ânion vai dar um composto iônico que é um sal. Agora lembrando o seguinte, tá? Essa carga do cátion aqui que eu botei mais B, esse B fazendo referência a de onde vem esse cátion que vem da base, esse B ele vai parar aqui como índice do ânion do ácido. Vamos com calma. Então, aquela carga, aquele valor que estava aqui, um número 1, número 2, número 3, sei lá, ele vai parar aqui no pé do ânion, assim como a carga do ânion, se era um menos 3 ou menos 4, sei lá, essa carga do ânion vai parar lá no pé do cátion da base, tá? Então, digamos assim, proveniente daquilo que a gente entende lá nas ligações iônicas. Tudo bem, agora como que é feito a nomenclatura, como que se dá nome para para um sal? É nome do ânion que tem nele, de nome do cátion. Lembrando, o cátion é sempre a primeira parte da fórmula, certo? Então é meio que ao contrário, é nome primeiro do ânion, depois de nome do cátion, tá? Esse ânion, como eu havia falado, é a parte final da fórmula, tá certo? Agora, como é que eu vou determinar o nome desses ânions? Porque o nome do ânion é a parte difícil, né, da nomenclatura dos sais. Funciona da seguinte maneira: se tu tinha um ácido com terminação hídrico, por exemplo, ácido clorídrico, esse ânion será chamado, né, terá uma terminação eto. Então esse ácido clorídrico ele gera o ânion cloreto. Agora, se o ácido ele tinha terminação oso, ácido nitroso, por exemplo, ele vai dar origem a um ânion chamado nitrito. Agora, se o ácido ele tinha a terminação ico, ele vai dar origem a um ânion que tem terminação ato. Ácido carbônico, ele vai gerar então o carbonato. Não tem como, né, ficar só nisso daqui, nós temos que ir para onde? Para os nossos exemplos. Bom, eu tenho ali NaCl, que provavelmente você já sabe o nome dele. A parte chata do nome é a parte do ânion. Quem são os ânions? São esses caras que estão aqui pontilhados, circulados, né, com pontilhado ao redor deles, nessas fórmulas desses sais. O que eu espero do meu estudante, daquele cara que está querendo aprender química, que está querendo aprender nomenclatura de sais? O que eu espero que ele saiba para dar o nome de um sal? É o seguinte: quando você enxerga esse Cl aqui, percebe que o Cl é o ânion do ácido, eu quero que você lembre que esse Cl aqui é derivado lá do HCl, e esse HCl ele é o ácido clorídrico. Bom, moral da história, eu tenho aqui um ácido com terminação hídrico. Só um parênteses agora. Se você tem dificuldade para dar um nome aos ácidos, volta lá e assiste a aula de ácidos, tá? Porque é pré-requisito assistir a aula de ácidos e de base. Então, quando eu vi esse Cl, eu lembrei que vem esse ânion aqui, vem do HCl, que é o ácido clorídrico. Bom, se é o ácido clorídrico, o ânion que está ali é o cloreto. Então é só chamar isso daqui de cloreto, que é o nome do ânion, agora eu vou botar aqui o cátion que tem ali. Quem é o cátion? Esse cara, que é o sódio. Por isso o nome do sal de cozinha, né, é cloreto de sódio. Nesse caso aqui, SO4. O SO4, ele é, dentro da química inorgânica, o ânion mais importante de se conhecer, que é o que mais aparece em provas. Esse SO4 aqui, ele é derivado lá do H2SO4, porque, como eu havia falado, os ânions, tá? Os ânions são derivados de ácido, eles vêm de um ácido. Então esse SO4 ele vem lá do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Aqui a terminação a dar atenção é o ico, não é hídrico ali, é ico apenas. Se é o ácido sulfúrico, ele vai ter, então, né, terminação ico, ele vai dar origem a um ânion que é com terminação ato. No caso do ácido sulfúrico,
não é sulfurato, é simplesmente sulfato, tá? Tem uma adequação aí. Então, aqui eu tenho o sulfato, que é o ânion SO4, que no caso aqui, né, ele é esse SO4, ele é na verdade o SO4 de carga 2-, é um ânion bivalente. Então eu tenho aqui o sulfato de quê? Cálcio. Então é questão de eu saber assim, ó, vou agora uma análise rapidinha dos demais, o nome desse cara, de o nome desse. O nome desse cara aqui, de o nome desse. O nome desse cara aqui, de o nome desse aqui. Então já pegou a manha. O lance é saber reconhecer cada um desses ânions, tá? Todos os ânions que eu botei aqui são ânions, digamos assim, importantes. Existem outros? É claro que existem outros. Eu não vou agora criar uma videoaula com 1h30 só para explorar o nome dos ânions. Você vai estudar em casa, né, para conhecer outros ânions. O NO3, quem é o NO3? É um cara que é derivado do HNO3. O HNO3, ele é o ácido nítrico. Bom, eu tenho aqui ICO. Como é que vai ficar a terminação desse, do nome do ânion? O ICO vira ato. Então, se esse ICO vai virar ato, eu já sei que aquilo ali então é um nitrato. Nitrato de quê? Nitrato de o nome desse magrão. Agora preste atenção aqui, porque esse cátion que está aqui, que é o cátion NH4, inclusive ele é o NH4 de carga +1, um cátion monovalente. Ele é um cátion do tipo assim, diferentão, tá? Porque ele é dos cátions que a gente vai ver dentro da química inorgânica, ele vai ser o único formado por elementos ametálicos. O nome dele é amônio. Não confunda com amônia. Amônia seria NH3. Isso daqui é amônia, tá? Mas o nome desse cara aqui é amônio. Então, isso aqui é o nitrato de amônio. Nitrato de amônio está diretamente ligado a questões que falam de agricultura, porque ele é um fertilizante bastante importante, tá? Li3PO4. De novo, tem que reconhecer esse PO4. O PO4 ele é derivado do H3PO4, que é o ácido fosfórico. De novo, ICO mais uma vez, tá? Não é por acaso que eu estou falando mais de ICO do que dos demais, porque eles são os mais comuns de aparecer mesmo. O ICO vai dar origem a um ânion de nome ato, então não é fosfórico, agora eu vou chamar esse ânion de fosfato de o nome do rapaz que está ali, que é o lítio, fosfato de lítio, certo? Agora, o NO2. O NO2 ele é derivado de um ácido que é parecido com esse daqui, ó, com HNO3. Só que não é HNO3, é HNO2. Esse ácido aqui, ele não é o ácido nítrico, esse daqui é o ácido nitroso. Essa diferenciação entre nítrico e nitroso está lá na aula de ácidos. Assista se você não lembra o significado dessa diferenciação. Esse ácido que é nitroso, ele vai dar origem a uma terminação lá para o nome do seu ânion, que vai ser ito. Então, a terminação ito, né, vai gerar, né, o nome de um ânion que vai ser nitrito. E aí, nitrito de, o elemento K é o potássio, nitrito de potássio. Ops. Agora, BaBr2. Quem é o Br como ânion, né? O Br, esse Br que está aqui, ele é derivado do HBr, que é um dos hidrácidos, dos ácidos que não tem oxigênio, da mesma maneira como o HCl, que também é um hidrácido, é um ácido que não tem oxigênio. O nome desse cara aqui, né, para todos os ácidos que não tem oxigênio, o nome deles termina em hídrico. Então, esse aqui é o ácido bromídrico. Se é terminação hídrico, cuidado para não se confundir e olhar só para o ico. Ali é hídrico a terminação a que eu me refiro. Então, se é hídrico, a terminação do ânion vai ser eto, conforme a gente viu aqui, ó. Ácido com nome hídrico gera ânion com terminação eto. Então, esse daqui vai ser o brometo de o elemento que está ali, que é o bário. Ok? Apenas assim para relembrar, existem cátions
cátions que eles têm mais de uma possibilidade de NOx, eles podem aparecer com mais de uma carga. Um exemplo bastante, digamos assim, conhecido, tá? Deixa eu apagar esse daqui para te falar, é o do ferro. O ferro, quando ele aparece na formulação de um sal, ele pode aparecer com carga que pode ser mais 2 ou mais 3, né? Ou 2 mais e 3 mais. Qual é a... Opa, animal! Qual é a moral disso que eu estou falando? O que está pegando quando eu falo isso, tá? Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, FeCl3. Bom, aqui é o Cl, que é o mesmo ânion que está ali, é cloreto. Isso aqui é um cloreto de ferro. Ok, só que eu tenho que especificar de qual tipo de ferro é, porque pode ser o ferro 2+, ou o ferro 3+. E aí eu simplesmente dizer cloreto de ferro está incompleto. Então a moral é que quando eu olho para essa fórmula, eu enxerguei que ali tem o cloro, que é de carga -1, proveniente lá do ácido clorídrico. Volte na aula de ácidos se não entendeu o que eu estou dizendo aqui. Então eu enxerguei o cloro, que é lá do ácido clorídrico, que ele é de carga -1. Agora, que ferro será esse? Eu sei que ele vai ter carga positiva, eu só não sei qual valor aqui, se é mais 2 ou mais 3 deve ser. Aí você vai lembrar do que eu disse aqui. O número que veio parar aqui, no pé do ânion, ele era exatamente a carga do cátion. Então, esse 3 que está aqui, era essa carga do cátion que está ali. Então, esse cloreto de ferro é o do ferro de carga 3+. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso escrever cloreto de ferro 3. Aí você vai usar algarismo romano. Ou eu vou dizer cloreto, e agora vai vir, vamos, digamos assim, botar aqui o radical da palavra, e agora eu vou usar ico ou oso. A gente pensa assim, se o cátion ali ele tem duas possibilidades, a possibilidade maior recebe ico, a possibilidade menor recebe terminação oso. Então eu tenho aqui o ferro que é 3+, ele poderia ser o quê? Ele poderia ser 2+. Ah, então eu estou aqui lidando com a possibilidade maior de NOx do ferro. Então, ico, fica férrico. Ok? Se fosse aqui o ferro 2+, seria FeCl2, seria cloreto de ferro 2 e seria cloreto ferroso, terminação com oso. Uma substância bastante comum de aparecer na prova, que tem o ferro de carga 2+, é essa substância aqui, ó. FeSO4, tá? Qual é a moral daqui? Eu tenho que perceber que ali eu tenho o ânion SO4, que é proveniente lá do ácido sulfúrico, e o ânion SO4 ele tem carga 2-, e aqui eu tenho então o ferro, que eu não sei qual carga é. Eu sei que é carga positiva, mas não sei se é mais 1, mais 2, mais 3, não estou ligado. Se é o ferro, eu já espero que você saiba, ou é mais 2 ou é mais 3. Ok. Agora, observe que não desceu nenhum número no pé do ferro, não desceu nenhum número no pé do sulfato, porque esse 4 aqui já é da natureza do sulfato. Esse 4 ele não veio lá de cima, ele está ali porque é do sulfato. Agora, que carga será que tinha o ferro aqui para, digamos assim, neutralizar essa carga negativa? Lembrando, se o sulfato é de carga -2 e não desceu nenhum número, é porque numericamente as cargas eram iguais. Então esse ferro aqui ele era de carga +2. Porque mais 2 menos 2 corta e não desce ninguém. Então eu tenho aqui um ferro que é de carga +2 junto do sulfato. Então eu vou chamar esse cara aqui de sulfato de ferro 2, ou eu posso chamar de, quase que eu botei culfato, ia ficar meio estranho. Ou vai ficar sulfato, ó, o radical da palavra é fer, e agora eu vou botar ico ou oso. Lembrando, se o ferro é mais 2 ou mais 3, eu tenho aqui a possibilidade mais 2, né? Eu tenho aqui o ferro mais 2, que é a possibilidade menor, então é ferroso. Se você já teve anemia, deve saber do que eu estou falando. Sulfato ferroso é um remedinho utilizado para repor o ferro no sangue, tá certo? Espero que você tenha entendido a parte de nomenclaturas. A parte complicada é relacionada com o ânion.
é uma questão da gente conhecer. Ah, e tem que decorar? Eu diria que é melhor a gente ler a respeito. E a gente vai se apropriando dos conhecimentos, tá certo? Espero que tenha gostado da aula. Se curtiu, deixa aí um comentário para a gente saber aí por que você está assistindo, se está gostando ou não das aulas, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.